Voltamos com a notícia de frente, Haroldo, seu destaque. Vamos lá, o meu destaque então. Olha, parece aquelas rusgas todas, né? Aquela vontade de ridicularizar, de hostilizar o presidente Jair Bolsonaro logo no começo da pandemia por parte do governador, de alguns governadores do país, dentre eles o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, parece que simplesmente sumiu, porque ele mudou completamente o seu discurso, mudando da água para o vinho, algo assim impressionante. Nesse final de semana, agora os dois se encontraram, uma inauguração, é uma convenção promovida pela Assembleia de Deus na Catedral Baleia, como é chamada a sede nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, em Brasília. E durante esse evento, o Ronaldo Caiado teceu palavras assim, rasgou seda, dizendo que o presidente da República realmente nunca se teve um presidente, de certa forma, entre aspas, isso que eu estou dizendo, né, que ele disse, um presidente que teve tanta atenção com os governos como esse. Um discurso completamente na contramão, pelo menos na forma pela qual ele tecia os seus comentários, tecia as suas falas lá logo no começo da pandemia. Não sei se vocês se lembram, ele fez um discurso fervoroso, né, ácido contra o presidente Jair Bolsonaro, dizendo inclusive o seguinte: esse presidente não me representa, eu não vou seguir absolutamente nada do que ele está dizendo, né? Lembrando que ele foi um dos governadores que indicou o Mandetta do DEM. Enfim, né, todo esse comportamento mudou completamente e eu acho que os governadores começaram a entender que quanto mais bate no presidente da República, sem argumento muitas das vezes, tá? Existem várias falhas, existem vários erros, mas apesar de todos os erros, todas as falhas, o país tende a melhorar, né? As ações que estão sendo feitas, foram feitas para os governos, para os municípios, com relação à pandemia, com crise, com pandemia, com tudo, o presidente da República continua mantendo, de certa forma, uma certa popularidade. Ele é reconhecido, inclusive, em regiões onde ele não foi muito bem votado, como o Nordeste, né? Aqui, recentemente, em Sinop, foi muito bem recebido. Enfim, ele tem uma série de coisas que eu não concordo, é uma leitura que eu faço, que não pode ser acompanhado, por exemplo, ficar no meio de um monte de gente, sem a utilização de máscara, né? Sem respeitar as regras de prevenção à Covid-19. Eu repudio esse comportamento dele, mas, ao mesmo tempo, acredito que absolutamente tudo está sendo feito para que o país possa voltar para o trilho, né? Vejam o que diz o governador de Goiás com relação ao presidente da República neste evento. Não existe recado maior para nós políticos do que o reconhecimento da população e, ao mesmo tempo, o apoio em todas as medidas que estão sendo tomadas para nós resgatarmos a credibilidade na boa política, né? Ele sabe que político bom é aquele político que ouve as ruas, atende às mazelas da sociedade, no sentido de fazer com que as populações mais vulneráveis tenham a mão estendida do governo e, ao mesmo tempo, as posições firmes de Vossa Excelência, com apoio como governador que sou, disse Caiado. Segundo o governador, os estados jamais, essa é a palavra dele, foram tão bem aquinhoados com repasses para a saúde, educação, segurança e programas sociais. Esse é o mesmo governador que teceu críticas fortes, né, que parece que agora começou a entender que caminhar ao lado do governo federal é muito mais interessante, muito mais produtivo, né, para a sociedade e politicamente para o governador, do que simplesmente fazer um enfrentamento barato, desnecessário e com argumentos extremamente frágeis, né? E assim, acredito eu, que num efeito cascata, os demais governadores que fizeram a presepada, na maioria das vezes, né, fazendo um enfrentamento desnecessário com o presidente da República, vão entender e vão começar a ter o mesmo discurso, porque boa parte da sociedade brasileira ainda mantém uma popularidade consistente junto ao presidente Jair Bolsonaro. Simples assim. Menos o Dória, né? É difícil ele voltar atrás, hein? O Dória é difícil, mas ao mesmo tempo ele não quer perder justamente o apoio do governo federal, né? Não adianta fazer esse enfrentamento. O bom político sabe que política não se faz sozinho. Você pode ser oposição. Fazer oposição é uma coisa, ser do contra é outra completamente diferente. Você não consegue manter governabilidade naquilo que você acha que só você tem razão. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Você pode ser até de oposição, mas você precisa ter equilíbrio,
personalidade e fazer o enfrentamento na hora com fundamentos corretos, com algo que possa ser aceitável. Agora, as críticas que muitas delas foram recebidas por parte do Jair Bolsonaro são críticas fulas, sem nenhum sentido muitas das vezes. Né? Essas, né, não construíram absolutamente nada. Agora, existem erros do governo federal? Existem, isso é fato. Né? Mas eu acho que a tentativa, pelo menos, tem caminhado para algo melhor. Sem dúvida, Nayara, o que o professor Haroldo coloca é um fato, né? Importantíssima essa ajuda do governo federal para os estados e para os municípios, né? Os estados receberam bilhões e bilhões de reais para fazer face à queda de arrecadação durante a pandemia. Extremamente positiva a decisão do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, na questão do auxílio emergencial. Se não tem o auxílio emergencial, a situação social do país estaria terrível. Estaria terrível. Agora, é preciso também o seguinte, colocar o outro lado dessa história, né? O que eu coloquei aqui, 2 pontos, são extremamente positivos. E o outro lado dessa história é o seguinte, agora tem gente que não vai gostar, né? Tem gente que não vai gostar. O outro lado dessa história é que morreram, perderam a vida mais de 136 mil pessoas no país todo. No país todo. E aí não fica bem quando a gente ouve, a gente lê a seguinte frase: ficar em casa é para os fracos. Poderia dispensar, é melhor dispensar esse tipo de afirmação, né? É melhor dispensar. Não acrescenta absolutamente nada, não acrescenta. Aliás, acaba diminuindo, né? O auxílio para os estados, os municípios, o auxílio emergencial, que gastou aí mais de 50 bilhões de reais por mês, extremamente positivo. Agora, podia dispensar aquilo que é mau exemplo e às vezes o seguinte, uma desconsideração com as famílias, né, que perderam os seus entes queridos. Ele desvela muita coisa, ele fala muita coisa, ele é muito impulsivo. Né? E um estadista ele precisa ter equilíbrio suficiente para poder processar logicamente alguma coisa, né? Uma fala, desvelar alguma coisa, para que não cause exatamente esse desconforto que é real. E não pode ser assim. Certo, vamos, gente. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Lúcio. Ai, os jogos do Cuiabá, calma aí, deixa eu falar do Cuiabá, antes da gente encerrar e pro Fala Brasil. Gente, Cuiabá deu um show em cima do Oeste, mesmo, né? Isso mesmo. 3-0, Nayara, foi isso? 3-0, eu culpo agora a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A caminho do Grupo A, é isso? Se Deus quiser, viu? É Ele isso? tem 21 pontos conquistados. A caminho da Série A. Da Série A. Da Série A. A gente tem imagens aí dessa vitória, Lúcio e professor Haroldo, e vamos torcer, né? O jogo foi na Arena Pantanal e vamos torcer, então, para ver o Cuiabá na Série A, porque isso vai ser bom, viu, para o nosso esporte. Claro, sem dúvida. Olha lá, vou lá. E só lembrando que o próximo jogo do Cuiabá é contra o Operário do Paraná, em Ponta Grossa. Vai ser em Ponta Grossa. Legal. Então, parabéns ao Cuiabá. Então, aqui na torcida. Vamos então, gente. Você fica agora com Fala Brasil. Tchau.